o amor de Jesus esteja presente entre todos nós, unidos pela espiritualidade de luz que trabalha e protege esta casa Seara Espírita, Aprendizes do Evangelho. Ao adentrarmos essas portas, já sentimos as energias benéficas, salutares, que banham o nosso espírito, a nossa alma. E nos sentimos não apenas confortados, mas serenos em nossas, muitas vezes, angústias e grandes dores. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine no seu infinito amor. Que de seu coração jorre sobre nós todas as benesses que podemos aurir neste momento. E que tenhamos sempre em nossos corações e nossas mentes a vontade e a perseverança de seguir com esse Mestre amado que nos chama sempre: vinde a mim, todos vós que sofreis. Hoje nós falaremos do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, As Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. É um capítulo encantador. Todos nós que procuramos entender a mensagem de Jesus, precisamos entender esse capítulo. É um capítulo de esperança. É um capítulo que traça a nossa trajetória, desde o momento em que saímos das mãos do Pai, até o momento em que retornamos a esse Pai que criou a todos nós. Esse é o nosso destino. Essa é a nossa trajetória. Mas temos uma jornada pela frente. Essa jornada, ela é infinita. E a cada um de nós escolhemos caminhos, moradas, que o Pai coloca à nossa disposição. Nós estamos numa morada chamada Terra. É comum dizer-se que na Terra tudo são tormentos, que a sociedade encontra-se perdida e que os valores éticos desapareceram. É comum ouvirmos isso. É comum também ouvirmos que o progresso científico e tecnológico só trouxe aflições, que as dores não diminuíram, as nossas necessidades e os nossos sentimentos humanos em nada mudaram para melhor. É claro que há um exagero nessa colocação, quando esclarecem que esse pior, essa paz que nós não encontramos, que cada vez parece ter possibilidades remotas, se não impossíveis, de um dia reinar sobre nós, criaturas terrenas. Precisamos compreender que são reflexões fundamentadas no pessimismo. Jesus jamais foi pessimista. São reflexões fundamentadas na revolta ou no desencanto daqueles que veem a vida somente como um prazer, como sensação imediata, onde vai perdendo o respeito para com a realidade e tem uma ideia equivocada da finalidade da nossa existência como espíritos aqui nesta casa, nesta morada. Quando Jesus nos disse que há muitas moradas na casa do Pai, Ele estava nos falando, e a doutrina espírita nos esclarece isso, que essas diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. E esses mundos, como moradas, oferecem a nós, espíritos, a oportunidade de encarnarmos ou reencarnarmos. E essas moradas são correspondentes ao adiantamento moral de cada um de nós. Compreendendo esse processo, nós já começamos a perceber o amor que o Pai tem para com todos nós. Passamos a compreender que Jesus também está se referindo ao estado venturoso ou infeliz do espírito nós na erraticidade.
quando estamos fora da carne, quando desencarnamos, como estaremos no mundo espiritual? Aflitos, angustiados, desesperados, venturosos? Estaremos de acordo com a nossa sensibilidade, com a nossa forma de entendermos o momento que vivemos em uma morada. Se nós estivermos mais ou menos depurados, desprendidos dos laços da matéria, essas moradas variam ao infinito. E nós nos encontraremos em cada uma delas, da forma com que estamos moralmente ligados àquela morada em que nós acabamos de deixar. Nós vamos experimentando as percepções mais diferenciadas. Alguns de nós que estamos na morada terra, nós não conseguiremos nos afastar muito dessa esfera que estamos vivendo. Outros de nós, já mais depurados, menos ligados à matéria, conseguirão se elevar no espaço a mundos outros, mais felizes. Enquanto alguns de nós, espíritos culpados, podemos estar errando nas trevas quando estamos livres do corpo, aqueles espíritos mais depurados, já compreendendo e praticando a lei de amor que Jesus nos fala, estão gozando, aproveitando um mundo de claridade resplandecente. Um espetáculo sublime do infinito. Portanto, a morada somos nós que escolhemos. De acordo com a jornada evolutiva de cada um de nós. O que desejamos? O que pretendemos? Qual o nosso propósito como espíritos saídos da mão do Pai? Quais caminhos escolhemos? Se escolhemos um caminho do mal, nós seremos atormentados por remorsos e pesares. E viveremos isolados, longe do consolo, separados daqueles que são objeto das nossas afeições, daqueles que nós amamos e que nos amam. Mas a nossa escolha não permite percebê-los e nem conviver com os mesmos. Estão em mundos diferentes, espiritualmente falando. Quando escolhemos esse caminho doloroso, perverso para conosco mesmo, nós sofremos dolorosamente e sentimos a ausência daquilo que nós não valorizamos, que é o amor. Esse convívio que nós estaremos tendo nessa morada, escolha nossa, também pode ser, através da nossa escolha, um mundo, uma morada de delícias e de uma felicidade indizível. Porque apesar das dores que nós carregamos, dos sofrimentos atrozes que nós vivemos, da cruz que nós individualmente carregamos, nós socorremos o próximo, nós ouvimos o próximo, nós procuramos entender o próximo, praticando a lei de amor que Jesus nos fala. E isso é tão claro na parábola do bom samaritano. Aqueles que desprezaram e aquele que socorreu viverão em moradas completamente diferentes. Portanto, existem sim, meus amigos, muitas moradas na casa do Pai. Mas elas não estão circunscritas, elas não estão num determinado espaço, elas não são localizadas. Elas nos acompanham à medida que vamos progredindo ou não. E se nós podemos habitar mundos em diferentes categorias, começamos a compreender que existem mundos inferiores à Terra, essa Terra que nós acreditamos que o Pai esqueceu. Engano nosso, há mundos inferiores. E saberemos um pouco mais para frente por que esses mundos inferiores existem. Se nós estamos aqui no planeta Terra,
É porque física e moralmente essa é a morada que nos cabe. Não é um castigo, não é uma punição. Existem outros que são da mesma categoria que a terra, física e moralmente. Existem outros que são mais ou menos superiores à terra. Compreender essa grandiosidade da criação de Deus é compreender que os mundos inferiores, a existência vai ser toda material. Não há sequer o quesito bem ou mal. Existem sim as paixões que são soberanas. São aquelas que procuram anular a vida moral. Nós lutamos pela nossa existência. Nós lutamos pela posse. Nós lutamos para sobreviver. Mas esses mundos inferiores que nós já estivemos, todos nós já estivemos. À medida que essa existência que lá existe vai se desenvolvendo, vai diminuindo a influência da matéria sobre nós. De tal maneira que quando nós começamos a ir para mundos mais adiantados em relação ao mundo inferior, pouco a pouco a vida vai se tornando espiritual. Começaremos a enxergar um mundo que sequer hoje conseguimos divisar ou abarcar com a nossa mente estreita. Temos que abrir o coração, porque nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal. Um momento predomina um, no outro momento predomina o outro. Mas essa predominância entre bem e mal está de acordo com o adiantamento da maioria dos homens, daqueles que habitam esse mundo. E a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Esta é a razão por que vivemos e convivemos com tantas misérias. Mas a Terra, um planeta que já foi primitivo, um planeta que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de aprendizado e de progredir para outros mundos, também progride como planeta em si, como matéria. Nada é estático no universo. Nada permanece parado. Por isso que os espíritos que encarnam em um mundo não estão presos a ele indefinidamente. Nós não estamos presos na Terra indefinidamente, como já não estivemos presos em outros mundos. E nós, como espíritos encarnados em qualquer mundo, teremos que atravessar algumas fases de progresso, que cabe a cada um de nós realizar para atingir a perfeição que cabe neste mundo. Se nós não cumprimos essas fases, não cumprimos os propósitos que o mundo nos propõe a realizar para que nós possamos atingir a perfeição nesse local, nós reencarnamos nele, desde que não perseveremos no mal. Perseverar no mal é uma passagem que nós estamos adquirindo. E quando nós adquirimos no mundo terra, no orbe terra, na casa terra, nós alcançamos um grau de adiantamento que a terra comporta, nós passamos para outro mundo mais adiantado, e assim por diante. A vida é esperança. A vida, ela explode em nós. E nós, de passagem em passagem, nós vamos chegando ao estado de espíritos puros. Jesus passou por tudo isso. Esquecemos que o Mestre também, ao sair das mãos do Pai, passou por mundos primitivos. E ele é o farol, como diz Joana de Ângeles, é o fanal, que nos ilumina e diz: vinde a mim. Eu vos amo. Vou preparar outras moradas. A mensagem de Jesus é pura, é ampla, ela é
confortável, amorosa e nos chama o tempo todo. É uma recompensa que Ele nos dá para irmos para um mundo de ordem mais elevada, graças aos nossos esforços moral, no trabalho do bem, na doação de nós mesmos. Mas Ele também nos alerta que podemos, dada a nossa invigilância, orai e vigiai, que nós podemos permanecer nesse mundo de expiações e provas ou sermos relegados para outro mundo mais infeliz, inferior à Terra, porque a nossa energia já não combina com a energia do planeta que evolui. Nós seremos impedidos de reencarnar na Terra se nos obstinarmos na prática do mal, tendo como destino um mundo inferior. Compreender o que vai em nós, fazer a análise que Santo Agostinho nos fala, é primordial. Compreender que os mundos primitivos não é uma punição para nós. Eles estão destinados às primeiras encarnações da alma humana. Primeiras encarnações. A individuação, o indivíduo em ação. A primeira das personalidades que nós viveremos para nos constituirmos um indivíduo pleno, como diz Joana de Ângelis. Os mundos de expiação e provas, planeta Terra, onde domina o mal. Por isso ouvimos falar sobre tanta miséria, tanta maldade, tanta crueldade, tanta perversidade. Porque aqui ainda domina o mal. Mas existem os mundos de regeneração, nos quais as almas, que somos nós, que ainda tem que expiar alguma coisa, estão adquirindo forças, repousando das lutas que nós vivenciamos no mundo de expiações e provas. Saímos cansados dessa luta. Uma luta que muitas vezes nos coloca em total desânimo. Mas nesse momento em que entramos nesse cansaço de espírito e ouvimos algo mais, Jesus está ao nosso lado. Porque Ele está nos dizendo que depois do mundo de regeneração, há mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Percebem que a espiritualidade nos fala que o bem sobrepuja o mal, mas não diz que o mal está ausente. Temos que continuar vigilantes nesses mundos mais felizes, para que não caiamos em tentação, por nos acharmos libertos da matéria. Lá a matéria ainda existe. E se nós passarmos pelos mundos ditosos, já trabalhando na espiritualidade, ajudando e socorrendo, nós temos como destino os mundos celestes ou divinos, habitações dos espíritos depurados, onde reina o bem. Depurados do que, Antônio? Da matéria. Não precisamos mais reencarnar. Não precisamos mais dessa matéria, em qualquer forma. E aí sim trabalhamos como os grandes mensageiros do Mestre, nos mundos e nas diversas moradas do Pai que esperam por todos nós. O capítulo 3 é de uma beleza inenarrável. Então não vamos nos admirar quando na Terra estamos vendo tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias, tantas enfermidades, de qualquer natureza. E também não vamos concluir que a espécie humana é triste e miserável. Não é. Esse é um juízo acanhado que às vezes nós fazemos e que nos dá a falsa ideia de um conjunto da humanidade. E sabemos, a doutrina nos ensina que na Terra está uma parcela da humanidade. A humanidade não é só o planeta Terra. A humanidade é muito mais do que isso. A humanidade abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros orbes do universo. Onde houver alguém
com razão, ali está representada a humanidade. E compreender que esses orbes estão prontos para nos acolher. Que a população da Terra hoje não é essa população desses mundos. Não é o que imaginamos como algo que representa toda a humanidade. Nós temos que compreender que, ao nos espantarmos com o que estamos vivenciando no planeta Terra, é uma tarefa que nós, como espíritos, temos que fazer para que esse planeta mude à medida que nós vamos mudando. Nós vamos levando em conta a destinação da Terra e a natureza dos que aqui habitam. Qual é a natureza dos que aqui habitam? Qual é a minha natureza? O que eu compreendo por esse planeta que me acolhe? O quanto eu amo esse planeta e aqueles que convivem comigo. Por que estamos aqui? Porque, ao compreendermos no capítulo 3, que diz assim: não se mandam para os hospitais aqueles que estão saudáveis. Não se mandam para as prisões os que não praticaram mal. Portanto, os hospitais e as prisões não são colônias de férias e de lazer. E se nós estamos na Terra, porque nós precisamos nos curar moralmente e nos libertarmos espiritualmente. A Terra é uma grande escola, mas ao mesmo tempo um grande hospital para nos curarmos moralmente. E ao mesmo tempo uma grande prisão que vaga no espaço dentro dessa galáxia, a Via Láctea, em alta velocidade, nos preparando para deixarmos esta casa quando estivermos curados das nossas enfermidades morais. Antes disso não sairemos. Não para mundos melhores. O progresso é lei de natureza. O quanto progredimos espiritualmente? Por que estamos na doutrina espírita? O quanto avançamos como espíritos que somos? O quanto nos tornamos melhores? Precisamos refletir sobre isso. Mas em nós ainda predomina o atavismo, o instinto de que temos algo muito perverso dentro de nós. E reflete em nossa mente apenas o que há de ruim. Mas nós somos espíritos bons. Nós somos espíritos que desejamos, na medida das nossas forças, o bem do outro. Procuramos auxiliar na medida do que pudermos. Nós não levantamos pela manhã desejando que o outro sofra, que o outro desapareça, que o outro adoeça, que o outro morra. Não faz parte mais do nosso viver experiencial. Nós estamos submetidos pela bondade de Deus à lei do progresso, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A lei do progresso, às vezes nós confundimos quando vimos as destruições que ocorrem em massa. As bombas atômicas, os tsunamis, os terremotos, os maremotos. Onde há a lei do progresso nesse momento? Porque a lei da destruição antecede a lei do progresso. Assim como a lei do amor predomina sobre a lei de ação e reação. É a transformação, pouco a pouco, que vai fazendo com que tudo aquilo que morre renasça. E nada é aniquilado. Nada é aniquilado. O menor átomo do universo não é aniquilado. E ao mesmo tempo que todos nós, seres vivos, vamos progredindo moralmente, o que acontece com o planeta em que vivemos? Progride materialmente. Ele se modifica. Os mundos em que nós habitamos modificam-se com o nosso modificar, com o nosso progredir. E vai se tornando esse lindo planeta azul que nós vemos, onde a beleza prepondera por todas as partes, apesar de os judiarmos demais dessa mãe amada natureza.
Os mundos, assim como nós, percorrem uma escala incessante. Essa escala é progressiva. Ela vai desde o infinitamente pequeno, sabe o que é infinitamente pequeno? Quem explica o infinitamente pequeno? A física quântica. E vai até o infinitamente grande. Eis a grandeza do Pai. A teoria cósmica do universo explica o infinitamente grande, o cosmo, o universo. A física quântica explica o infinitamente pequeno. São diferentes fases, são diferentes degraus que nós não percebemos. Para cada geração, esses degraus vão oferecendo aos seus habitantes uma nova morada mais agradável. As gerações anteriores a nós eram uma morada. 2000 anos atrás. Hoje é outra morada. Mais saudável, mais agradável. E à medida que nós vamos avançando nessa senda do progresso, essa morada avança também. Quando nós nos tornamos, observando paralelamente o progresso do homem, nós percebemos algo quase que de forma inconsciente. Os animais, os auxiliares, os vegetais, as habitações também mudam, também progridem. Porque nada na natureza permanece estacionário. Nada. Lavoisier já nos disse, tudo se transforma, nada se cria. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Temos que olhar para o Criador, através de Jesus, que se fez carne para nos mostrar o luminoso, a busca do amor. A terra é um grão de areia, imperceptível no universo. Uma das infinitas moradas onde nós estamos vivendo. E aqui tudo se renova, tudo se faz com a vida, tudo é possível, inclusive a felicidade. Aquele de nós que deseja e busca, se esforçando para conquistar a paz, está a caminho da felicidade. Enquanto nós nos encontramos desditosos, comprometidos com o mal, comprometidos com aquilo que predomina de pior em nós, nós veremos e viveremos em uma morada de expiações e provas. Se fizermos a nossa parte, nos tornando mais nobres, lapidando as nossas imperfeições, crescendo interiormente nas conquistas morais e espirituais, a Terra passará por outro período de transformação, em que de orbe expiatório e de provas mudará para o planeta de regeneração, onde nós auriremos forças para continuar a nossa jornada, nos preparando para os mundos celestes, onde seremos felizes, porque neles impera o bem na lei de Deus. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Uma mensagem profunda para nós, espíritos criados, imperfeitos e ignorantes, no bem e no mal. Mas as escolhas são nossas a partir daí. E pouco a pouco nós compreendemos essa mensagem que nos traz a tranquilidade diante de grandes problemas e grandes conflitos que possamos vivenciar como encarnados. Mas se soubermos aproveitar essa existência nesse planeta de prova e expiação, sairemos mais leves, mais depurados. E teremos ao nosso lado, quando deixarmos esse corpo que vai envelhecendo pouco a pouco, teremos ao nosso lado aqueles que nos amam e que nos estendem a mão e dizem: você venceu a prova. Não há nada mais que possa dizer nesse momento. Que a paz do Mestre Jesus esteja sobre todos nós.
muita paz, irmãos, serenidade nos corações, esperança, fé e vida, porque a vida é movimento. Boa noite a todos e que tenham uma boa recepção dos amigos espirituais para o passe que os aguarda. Fiquem todos em paz.